Ano, né? Hoje nós vamos estar estudando o que? Plano cartesiano. Não só o pessoal do nono ano, mas aqueles que querem entender, né, sobre esse camarada aqui, chamado plano cartesiano. Então fica nessa aula aqui e nós vamos compreender como funciona essa questão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Noção básica sobre plano cartesiano. Você já jogou aquele joguinho Batalha Naval? A Batalha Naval é mais ou menos assim uma margem quadriculada como essa aqui, ó, né? Uma margem quadriculada. E aqui você tem os pontos, né? Por exemplo, tem aqui no meio aqui uma embarcação. A outra está aqui, ele atinge essa embarcação que está aqui. É muito simples, né? É um joguinho que você utiliza desde lá do primário. Vocês fazem esse jogo, né? De Batalha Naval. Se você ainda não jogou, então entra lá, joga, né? Esse jogo, você vai compreender melhor o que significa esse camarada aqui, plano cartesiano. Mas, pessoal, antes de explicar para você algumas regras e propriedades sobre o plano cartesiano, eu quero que você, por favor, preste atenção nessa noção que eu vou passar aqui para você. Vamos supor que você tem aqui essa margem quadriculada, tá? E aqui, ó, eu digo para você, eu desenhei essa margem quadriculada e você vai ter que fazer esse desenho, ó, tá? Eu fiz isso aqui rapidinho. Cada quadradinho desse tem um centímetro, tá? De lado aqui, ó, um centímetro, usei a régua, né? Usei a reguinha aí, ó, para fazer esses cálculos. Você vê aqui, aqui desse lado aqui tem 20 centímetros, ó. 20 centímetros, tá, ó. 20 centímetros. Então aí você vai fazendo os risquinhos assim. Aí depois você só liga as pontas. Liga e risca tudinho. E aí você tem a sua malha quadriculada. Tá. Feito isso, vamos aqui. Pessoal, nessa malha quadriculada, vamos supor que aqui, ó, seja um ponto zero, tá? Professor, que ponto zero? Aqui tem 16. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra daquela reta numérica? Aqui eu tenho menos 1 para cá, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Menos 5, menos 6, menos 7 e infinito, tá? Então eu vou dizer o seguinte, que esse menos 1 aqui é aqui, ó, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Tá bom? Então aqui pertence a coluna do menos 1. Aqui a coluna do menos 2. Eu que escrevi separado aqui, né? Eu não tenho escrevido em cima do quadrante. Coluna do menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho ponto, aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, agora eu vou colocar em cima aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positivo, tá? Então a direita aqui do zero positivo, naquela reta, lembra? E a esquerda negativo. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Acima, aqui eu tenho ponto zero, que é a metade de 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho ponto zero. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10, tá? Então aqui eu fiz o desenho. Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, se eu clicar aqui, você vai me dizer, tá? Você vai me dizer, olha, nessa linha na coluna está em qual aqui? Esse camarada aqui, ó, que eu risquei, está em qual? Na coluna. Aqui, ó. Na coluna 2 e na linha qual, pessoal? Na linha menos 2. Então, na coluna
Então, essa célula aqui, ela está na coluna 2. E linha o quê? A linha aqui, ó. Na linha o quê? Na linha menos 2, tá certo? E aí eu te pergunto, onde é que está o ponto zero aqui no meio, pessoal? O ponto zero. O ponto zero está bem aqui, ó. Ponto zero. Vamos lá. Zero, zero, tá bem aqui, ó. Esse aqui é o ponto zero. Tá bom? Esse aqui é o ponto zero. Agora, eu quero que você me diz aí onde está, qual é a coluna e a linha que representa esse quadrante. Vamos escolher esse quadrante aqui, ó. Esse camarada aqui. Tá. Qual que é a coluna que representa esse quadrante? Você vai falar assim, professora, a coluna que representa é o 3 aqui, né? Que lembra que eu não escrevi em cima certinho, mas isso aqui é a coluna 3. Então vamos escrever aqui. A coluna 3. E a linha, qual é a linha? A linha, qual é a linha, pessoal? A coluna é menos 3, desculpa. Coluna menos 3. E a linha, qual é a linha? 3. 3 positivo. Tá bom? Muito bem, então. Vamos que vamos aqui. Eu vou dizer o seguinte, que todos os números que estão nessa ordem aqui, ó. Nessa ordem aqui, ó. Representando o que? As colunas. Representando as colunas. Ele é chamado de X, tá? De X. E todos esses números que estão aqui representando as linhas, tá? Representando as linhas, chamados o quê? De Y, tá bom? De Y. Então, todos os números que estão aqui representando as colunas, né? X e Y. Aí você fala, professor, eu posso fazer o seguinte, eu posso melhorar isso aí e fazer o desenho assim, ó. Como é o ponto zero, eu vou ligar ponto zero a ponto zero. Faço isso aqui, ó. Aí eu divido, professor. Eu divido essa malha quadriculada em 4 quadrantes, né? Eu divido essa malha quadriculada em 4 quadrantes. Então aqui eu fico com o quadrante 1, certo? Aqui eu fico com o quadrante 2. Aqui com o quadrante 3. E aqui com o quadrante o que? 4, tá bom? Então eu tenho 4 quadrantes nessa ordem aqui, tá bom? Eu fiz essa divisão utilizando, eu facilitei aqui, estou facilitando a compreensão, né? A compreensão. E aí, pessoal, entra, né, essa tese aqui muito importante que eu quero que você saiba. O plano cartesiano, ele é desenhado desta forma. Só que você tem que entender que esse plano cartesiano, ele é usado para determinar coordenadas, certo? Coordenadas exatas. Por exemplo, lembra que eu perguntei para você qual era a coordenada dessa parte pintada aqui? Aí você disse, olha, coluna é menos 3 e linha é 3. Só que aí eu disse para você, representado por X e por Y. Então, essa linha aqui, ó, que passa aqui no meio, um sentido horizontal, representa o X, os números X. E essa linha que passa aqui na vertical representa os números Y. Então vamos lá, muita calma, que depois nós vamos voltar aqui, tá? Vamos entender a propriedade, como é utilizada essa propriedade em cima
desses eixos aqui. Eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y. Muito bem. O plano cartesiano, então, ele se dá desta forma. Eu tenho aqui o eixo X, que é chamado eixo das coordenadas, das ordenadas, desculpa. Tem o eixo das abscissas. Professor? Tá. Então o eixo Y é o eixo ordenada, das ordenadas, e tem o eixo X, né, que está na horizontal, que é o eixo das abscissas. Perfeito. Então vamos lá. A forma que nós estudamos aqui na margem quadriculadas, depois nós vamos voltar aqui. Vamos reescrever esses números, pessoal, do eixo X das abscissas e do eixo Y das ordenadas. Vamos escrever aqui a numeração. Aqui eu já separei os pontinhos em centímetro por centímetro, tá? Então vamos escrever aqui. Aqui fica, vamos escrever de vermelho. Fica 1 positivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinito, né? Porque é uma reta. Do lado, aqui é o ponto zero, tá? Ó, lembra? Ponto zero. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá? Aqui, se você for desenhar, a margem quadriculada vai dar certinho. Acima de zero, pessoal, acima de zero você tem 1, 2, 3, 4, 5 e infinito também. Infinito para lá, infinito para cá. Abaixo de zero você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinito. Então, pessoal, aqui eu tenho o meu plano cartesiano. Só que o plano cartesiano serve para quê? Para você identificar pontos de coordenadas e coordenadas de localização, né? Olha aqui, ó. Olha aqui que eu fiz. Aqui, o que você tem aqui? Você tem uma coordenada que é o ponto A, certo? Você tem uma localização. Como que você, por meio do plano cartesiano, você tem essa localização? Você vai falar assim, professor, é o seguinte, eu tenho aqui coluna 4 e linha 3, né? Coluna 4 positivo e linha 3 positivo. Ficaria desse jeito aqui, professor, ó. Se a coluna é 4, então é essa aqui, né? Essa aqui. Se a linha é 3 positivo, então é essa aqui. Então daria bem aqui, professor, esse ponto A, ó. Esse ponto A ficaria aqui, ó. 4 ligado com 3. Ficaria bem aqui, ó. O ponto A, ó. Ponto A ficaria bem aqui. Perfeito, pessoal. Então, a localização do ponto A, né, nessa margem quadriculada, se encontraria aqui. Né? Então, vamos aqui, ó. Só para você representar o par ordenado, o que quer dizer esse par? É o par, coluna e linha. Par. Ordenado porque vai estar em ordem, tá? Primeiro você representa o número que está na linha X, tá? No eixo X, tá bom? Depois você coloca aqui o número que está no eixo Y. Então, X primeiro para depois Y. Então, qual é a representação dessa ordenada A aqui? Então, vai ficar assim, ó. 4 e 3, tá bom? Muito bem, só isso aí. Então, aqui eu tenho o meu par ordenado de localização do ponto A, tá? Localização. Eita, que coisa que não funciona. Esquece. Então, ó, aqui você tem, né, a localização aí do ponto A. Muito bom. Então, se alguém falar assim para você, localização é 4/3, 4
por 3, ou como eles falam, 4, 3. 4, 3, tá? 4, aqui, ó, no eixo X, tá? No eixo X4, positivo, e 3 positivo. Então, tá aqui, ó. Então, automaticamente se acerta aqui, tá? Se acerta o verdinho. Vamos continuar? Pessoal, olha, agora vamos aqui achar o ponto B. Qual que é o par ordenado B? O par ordenado que representa o ponto B. Vamos lá. Vamos comigo. Vamos lá. O par ordenado que representa o ponto B é... Primeiro é o X, né? Primeiro é X, então eu tenho menos 3 e menos 3. Tá? Agora, o par ordenado C. Qual que é o par ordenado que representa o ponto C? Primeiro é X, né? Menos 6. Tá aqui, ó. Menos 6. Menos 6. E 3 positivo. Tá bom? Então, está aqui o par ordenado representativo. Vamos aqui na malha quadriculada para fazer? Vamos na malha quadriculada? Tá. O ponto B já foi representado. Esse aqui é o ponto... Esse aqui é o ponto A, né? O ponto B. O ponto B está onde? O ponto B está onde? Menos 6. Tá aqui, ó. Menos 3, desculpa. Menos 3. E menos 3. Então, ó, menos 3 está aqui embaixo. Ó. Menos 3 e menos 3, tá aqui. E agora o ponto C. Qual que é o ponto C? Qual que é o par ordenado que representa o ponto C? Menos 6. Menos 6 no X. Então, menos 6 no X está bem aqui, ó. Né? Tá aqui. Menos 6 nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna. E qual que é o... Agora, vamos lá para qual que é o Y. 3, positivo. Y3 positivo tá aqui em cima. Essa parte de cima aqui. Tá no segundo quadrante, no primeiro aqui. Então, menos 6 e 3 positivo. Tá bem aqui, ó. Tá? Percebe? Então, eu tenho aqui ponto A, ponto B e ponto C. Ponto A, ponto B, ponto C. Tá bom? Pessoal, o que é mais interessante aqui no plano cartesiano, que eu quero que você preste muita atenção agora, é isso aqui, ó. Que eu posso ligar ponto A ao ponto B. Vamos fazer essa ligação? Ponto A ao ponto B. Ponto B ao ponto C. E ponto C ao ponto A. Qual foi a figura aí formada, pessoal? Qual foi a figura formada? Um triângulo. Tá bom? Um triângulo aí formado. Observando aqui a margem quadriculada, a mesma coisa também, ó. Se eu ligar aqui ponto B ao ponto A. Agora observando o centro aqui, né, de cada quadradinho desse. Então eu tenho aqui. Muito bem. Pessoal, se eu perguntasse para você aqui nessa margem quadriculada, qual é a distância do ponto A ao ponto B? Você saberia me dizer? Ponto A ao ponto B? Você vai falar assim, professor, vamos facilitar aqui. Se eu perguntar do ponto A ao ponto C, você saberia me dizer? Sabendo que cada um bichinho desse aqui tem 1 centímetro, ó. Cada comprimento desse aqui tem 1 centímetro. Centímetro, 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 centímetro. Ah, professor, aí fica fácil. Só somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você tem 10. Até aqui, ponto C. 10, que isso aqui é o quadradinho do ponto C, né? E esse aqui é do ponto A. E isso aqui é do ponto B.
né? Então daria 10 centímetros aqui, pessoal, 10 centímetros, tá? E assim sucessivamente, você também descobriria aqui, ó. Claro que você deveria descobrir a diagonal, né, de um quadrado. Muito tranquilo, muito fácil. Vamos continuar? Pessoal, aqui eu tenho uma outra malha, né, quadriculada, que eu mesmo desenhei. Peguei a régua. Cadê a régua que sumiu, gente? Ah, tá aqui. Ok, peguei essa régua, né, e fiz aí o desenho. Você pega aqui, ó, de 0 até 20. De 0 até 20. E aqui eu peguei de 0 até 17. E aí fui selecionando aqui e liguei as pontas e fiz a margem quadriculada. Você vai fazer isso nos exercícios, tá? O exercício que pedir para você desenhar a margem quadriculada, você vai ter que desenhar, tá? É simples. Eu fiz aqui para mostrar para vocês que é simples, tá? De fazer o desenho. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um plano cartesiano dentro dessa margem quadriculada. Professor, quer dizer? O que quer dizer? Ó, eu acabei de dizer para você, eixo X e eixo Y, tá? Desenhei aqui. Pessoal, desenhei mais para cá e um pouquinho mais para baixo, por quê? Vou desenhar uma circunferência aqui. Aí eu quero que a maior parte da circunferência fica nesse primeiro quadrante aqui, tá bom? Então eu peguei e puxei um pouquinho mais para cá, então coloquei o ponto 0 aqui, tá? E aqui, lá. Então essa parte aqui, o primeiro quadrante, eu deixei um pouquinho maior, exatamente para desenhar a circunferência. Eu quero primeiro fazer a localização aqui do ponto central dessa circunferência. Vamos aqui, só olha, eu escolhi aqui esse ponto aqui como ponto E, como ponto central. Eu já determinei aqui a medida do raio dessa circunferência, ó. Então por quê? Aí girando aqui, ó, ele vai passar bem aqui, né, nesse quadrante aqui, né, nesse quadradinho aqui, e não vai passar para cá. Então eu já fiz aqui. Então vamos fazer o traçado dessa circunferência. Vamos colocar certinho aqui em cima. Você tem que colocar certinho em cima do ponto e vamos fazer aí o giro, né? Utilizando então essa medida aí da circunferência, tá? Eu acho que dá para ver aí, né? Então você fez. Percebe que a parte maior da circunferência ficou no primeiro quadrante, né? Nesse primeiro quadrante. Então tá, eu tenho aqui a circunferência com ponto E, tá? Esse ponto aqui, vamos dar um nominho para ele também, de ponto F, tá? De ponto F. Aqui eu quero que você preste muita atenção, tá? Desenhei já aqui para você os números, tá? Do eixo X, das abscissas. E desenhei aqui os números, né? Escrevi aqui os números do eixo Y das ordenadas, tá? Então você tem aqui o centro dessa circunferência em 3, 3, né? 3 positivo, 3 positivo, 3, 3. Você tem aqui o ponto F pertencendo a essa circunferência em 10, 3. 10, porque está no eixo X, né? E Y. Em 10, 3. Eu vou desenhar um outro ponto aqui para vocês. Vamos aqui, esse ponto aqui, ó. Vamos escrever eles aqui. Vamos colocar aqui a EF, vamos colocar esse como G, tá? Esse ponto G. Então, o ponto E, ele é 3, 3. Ponto F. Vamos desenhar os pares ordenados, tá? Isso aqui são pares ordenados. F, 10, 3. E o ponto G. Ponto G. Ponto G aqui é 9 menos 3, tá? Ó, 9, né? Primeiro é X, 9 menos 3, Y. 9 menos 3, tá? O que é mais interessante aqui é esse par ordenado aqui, ele é interno. Já escrevi para você, né?
O 3.3, que é o ponto E, ele está interno dentro da circunferência, que é interno. Esse ponto EF aqui, ele pertence à circunferência, percebe que ele está sobre, em cima da circunferência. Percebe que bateu em cima da circunferência, ele pertence à circunferência. E esse ponto G aqui, percebe que está lá de fora da circunferência. Então, eu vou dizer que ele é externo à circunferência, tá bom? Então, ele é externo, tá? É isso aí, né? Então, se, por exemplo, se em uma patrulha aí do exército, da aeronáutica, em um radar dela, tivesse 3 aviões aqui de ataques, né, chegando próximo aí ao seu ponto, né, a sua base militar. Então, e o radar ele alcançasse apenas essa distância aqui. Quais seriam os aviões que estariam sob os seus radares? Ativos no seu radar? Seria o E e o F, né? O F estaria entrando. Esse G estaria do lado de fora, que é externo a essa margem aqui da circunferência. Tem mais novidade aí, pessoal. Vamos lá. A parte mais interessante é o seguinte. A pergunta qual é a medida do raio dessa circunferência? Sabendo que cada quadradinho disso aqui é 1 centímetro, pessoal. 1 centímetro. Aí você fala, professor, é muito fácil. O raio da circunferência é FE. Então, o senhor soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o raio da circunferência é 7 centímetros. Ó. Perfeito. 7 centímetros, tá? O diâmetro da circunferência, professor, o diâmetro é 2 raios. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui também tem 7, 7, 7 com 7, 14 centímetros. Ó, perfeito, perfeito. Agora a pergunta qual é o comprimento da circunferência? Comprimento dela. Partindo daqui até aqui. Lembra da formulinha do comprimento, pessoal? Comprimento da circunferência é 2π raio. Vem aqui, π raio. 2π raio. 2π raio. Então, como você faz para calcular o comprimento? Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o π. Qual que é? 3,14 vezes o raio. Qual que é o raio aqui, pessoal? Qual que é o raio? 7 centímetros. Então, você vai colocar 7 centímetros. Comprimento é igual. Tá? Comprimento é igual. 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 7 vai dar exatamente igual. Vai dar exatamente 43,96 centímetros. Então, o comprimento aqui dessa circunferência, pessoal, aqui, ó, se você pegar e medir aí, né, certinho, começar aí calcular as diagonais, as bases aqui, somando tudo, vai dar quantos? 43 centímetros, né, e quase aí 44 centímetros, né, 96 milímetros. E nós podemos arredondar, professor, nós podemos arredondar isso para 44 centímetros, sim. Aí você escreve esse sinal aqui, ó, de aproximação, aproximado 44 centímetros, pessoal. Olha, eu passei para você esses exemplos. Eu preciso que você copie esses exemplos. Professor, é necessário desenhar essa margem quadriculada? Não. Eu quero apenas que você faça esse exemplo aqui, ó. Tá? Esse exemplo aqui que eu expliquei. Tá? Isso aqui. Esse exemplo, tá bom? Faz ele com a indicação dos pares ordenados. E desenha aqui, ó, essa circunferência, né? Com esse exemplo aqui. Tá? Não precisa desenhar a margem quadriculada. A margem quadriculada você vai desenhar nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios. Não tem mais nada aqui falar para vocês. Se você tem alguma dúvida em relação a essas questões, eu peço por gentileza que você retorne lá no seu caderno, né, e faça. Assim como você pode ter o desenho em uma margem quadriculada, você pode ter ele também não apresentado em uma margem quadriculada, mas apenas no eixo desenhado aqui, o eixo Y e o eixo X, né? E você ter aí essa união, né, desses pontos e esse desenho, né? Ter esse desenho, tá? Muito bom, muito fácil e simples aí, como tudo na nossa querida matéria de matemática. Pessoal, olha, os exercícios dessa semana será aqui, ó. Atividade da página 62,
página 62, exercício 1, tá? Eu preciso muito que você copia, tá? Isso aqui, desenha, tá? Desenhar, copiar e responder, tá? Ó. Então aqui tá a questão número 2. Aqui, ó, você já vai ter que colocar a mão na massa, né? E aqui você vai ter que prestar muita atenção, né? Como fazer, conforme eu apresentei nos exemplos anteriores. E aqui, né? Você tem a questão número 4, ó. Observe, tem uma circunferência de centro O. Percebe que a parte maior dela está aqui, ó, no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então você vai ter que responder essas atividades aqui, ó. Quais são os pontos internos da circunferência? Quais são os pontos externos da circunferência? Precisa de estar desenhado aqui para você, ó, o ponto? Não, não precisa, pessoal. Por exemplo, se eu falar assim, o par ordenado menos 5, menos 5, menos 1. Menos 5, menos 1 está dentro da circunferência? Não, ó, o menos 5, menos 1 dá bem aqui, ó, está fora. Então ele não está dentro. Agora o ponto O é interno, né? Se eu falar aqui, ó, menos 2, menos 5 é o ponto O. Então ele está interno à circunferência, tá? E agora se um ponto está aqui, ó, por exemplo, 3 menos 5. 3 menos 5 é interno à circunferência? Claro que não, né? Então aqui você vai responder e vai dizer conforme está dizendo aqui. Aqui, ó, para você calcular o comprimento. Na letra E, para você fazer igual eu fiz aqui, ó. Você vai calcular o comprimento da circunferência, tá? Você tem aqui a medida, você vai medir o raio vezes 3,14 vezes o 2, né? 2 vezes o π vezes o raio. Aí você calcula.